Olá, inexplicáveis! Para quem não me conhece, meu nome é Sariane, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui contamos relatos inexplicáveis que aconteceram comigo com outras pessoas que nos encaminham seus relatos também. E um recadinho antes da gente continuar nosso relato parte 2 da maldição da casa de aluguel. Nesse Halloween eu tinha a intenção de fazer um especial e não consegui devido ao meu trabalho pessoal, então ficou bem apurado e acabei não conseguindo cumprir com essa minha promessa de fazer um especial de Halloween, mas eu vou fazer um especial em compensação a esse que não consegui fazer, tá bom? Então em breve vou fazer um especial de uns relatos bem cabeludos, podemos se dizer assim. Então, aguardem que vocês vão ver um especial de Halloween atrasado. Dado o recado, bora para continuar o relato da maldição da casa de aluguel. Parte 2. O rapaz, visto aquela cena horrenda, correu apavorado no meio da noite até a casa do proprietário para perguntar o que era aquilo. Afinal, nem ele conseguia explicar exatamente o que ele viu. Porque aquele bebê não era um bebê, era real e ao mesmo tempo era monstruoso. E aquela mulher começou a ter uma aparência diferente do que ele era acostumado a ver toda vez quando ele abria a porta. E ele ficou horrorizado e foi tirar satisfação com o proprietário, porque ele não sabia quem procurar ajuda. Apenas correu no meio da noite e bateu apavorado na porta do proprietário. Quando o proprietário abriu a porta, viu o rapaz apavorado e falou: "Já sei o que aconteceu. Você viu o bebê." O rapaz confirmou, atônico, com a naturalidade do proprietário em tratar desse assunto. E o proprietário veio contar a história da fatídica maldição daquela casa. Seu avô contou que uma moça recém-chegada na cidade, moça jovem, com bebê de colo, muito apavorada, pediu-lhe abrigo se tinha alguma casa para alugar. Como seu avô tinha algumas casas que alugava, pensões, ele era proprietário de algumas residências. Ele ficou penalizado porque a moça saiu fugida de casa. Naquela época, uma mulher solteira, grávida, era muito mal vista pela sociedade. Era vista como promíscua. Mas seu avô a acolheu com bondade e cobrou bem baratinho o aluguel daquela casa. E disse que ela podia ficar ali o tempo que precisasse. Moça trabalhadeira, então deixava o filho lá, porque não tinha com quem deixar, e era um bebê ainda. E ela trabalhava perto em algumas casas e toda hora vinha e o alimentava. Até que teve um dia que ela não conseguiu mais vir. Não conseguiu voltar. Ela era uma moça muito discreta, não conseguia ter relações de amigos, porque era muito mal vista naquela época, somente em cidade pequena. Recém-chegada, então não tinha muito contatos, nem familiares por perto. Seu bebê ficava sozinho e ela ia lá e o alimentava. Ela seguia sua rotina discreta e nem todos ao redor sabiam que ela tinha um filho. Então ela mantinha uma rotina um pouco discreta, cidade pequena. Ela era muito grata ao avô do rapaz e pagava o aluguel certinho. Ela era uma moça decente, fazia tudo corretamente. Mas teve uma noite que ela não conseguiu voltar do trabalho. E ela voltava do trabalho por volta das 8 às 9 da noite. E não mais voltou. Ninguém sabia desse bebê na casa, nem todos.
só alguns, como o proprietário da casa. Era uma casa um pouco afastada das demais na época. Não tinha muitas casas ao redor. E ela não voltou mais. O tempo passou. O proprietário achou estranho porque chegou a época do aluguel e ela não foi pagar o aluguel. Ele foi lá, bateu na casa. Então o proprietário achou estranho porque chegou a época de pagar o aluguel e ela, como sempre pagava tudo certinho, não apareceu. Então ele foi até a residência e encontrou o bebê morto no berço, putréfico. Ficou horrorizado com aquilo e começou a procurar pela moça. Começou uma busca pela cidade, porque logo ele pensou que pudesse ela ter tido matado a criança, né? Mas a busca começou pela cidade pequena, e encontraram o corpo dela putréfico no meio de um mato. Não sabíamos o que tinha acontecido com aquela moça, mas o corpo estava já apodrecido de dias. Os corpos foram recolhidos e tiveram um enterro digno no cemitério da cidade. O proprietário da casa decidiu fazer uma limpeza naquela casa e colocá-la para alugar novamente. E um dos primeiros inquilinos que alugou aquela casa relatou que ouviu choros de bebê na casa. Choros. E por volta das 8 às 9 da noite, uma mulher bateu na porta do hall de entrada e pediu se podia alimentar seu filho. O inquilino ficou atônito, só viu aquela mulher passar e entrar naquele quarto e alimentar um bebê. E quando ele acompanhou aquela mulher atonicamente, ele viu o bebê e ficou mais horrorizado ainda, porque o bebê era monstruoso. Saiu correndo no meio daquela noite e foi ter com o proprietário e abandonou aquela casa. Desde então, rumores correu a cidade e ninguém mais quis comprar nem alugar aquela residência. As gerações se passaram e o novo atual proprietário, que é o neto desse avô, começou a alugar a casa novamente. E para todos que ele pediu, ele só pedia uma regra: não abra o quartinho, deixe o bebê chorar, que a moça virá ao alimentá-lo. E não olhe. Seja discreto, respeite aquela moça. Mas em nenhum momento ele contava para os inquilinos que aquela moça não estava mais entre nós, em carne e osso. E, contando para esse rapaz, ele falou essa história de seu avô e disse: por isso que eu falei para você, respeita a moça, respeita o filho dela. Um depende do outro e estão as gerações. E é isso, Inexplicáveis. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, se inscreva em nosso canal. E aqui no canal tem o relato completo da maldição da casa de aluguel, que eu coloquei há pouco tempo, e tem outros relatos reais que chegam até nós, que estão contados aqui, documentados e compartilhados entre a gente. Te espero no próximo relato inexplicável.